Obrigado pelo vocês assistirem no nosso canal de cultura. É uma introdução de uma proposta inovadora, que trazer para o público e para os interessados o que está por trás das atividades culturais, né? A gente sempre enxerga os artistas, enxerga o palco, enxerga o cinema, a TV, e muitas vezes a gente não sabe quem está por trás das cenas e como as coisas se construíram, né? Então, nessa condição, nesse primeiro programa, e serão uma série de entrevistas e registros, nós vamos falar sobre política pública de cultura, né? Em particular, e vamos focar no estado de São Paulo, onde eu participei da construção da proposta de organizações sociais de cultura, né? E nessa condição eu vou fazer um pequeno histórico do que aconteceu, né? E trazer para vocês como se constrói esses equipamentos públicos, né? Então, o que é interessante? O governo federal, no governo FHC, e o professor Bresser Pereira é o grande pensador dessa proposta de organização social, ele trouxe para o Brasil um conceito já utilizado na Europa, né? Que era trazer a sociedade para gerir determinados equipamentos públicos e tirar o Estado da gestão direta, e o Estado passa a contratar serviços de organizações sem fins lucrativos para que ocorresse a gestão pública desses equipamentos, uma gestão mais fácil, mais leve. Então, em 1998, ele criou, ele transformou o cenário brasileiro das relações com o setor, com a sociedade civil organizada, criando as organizações sociais federais e as OCIPs. Mas antes disso é importante a gente ressaltar o seguinte: no Código Brasileiro você tem duas figuras jurídicas, você tem fundação e associação, e só isto. A fundação é a reunião de pessoas para administrar determinado acervo, legado, dinheiro, recurso. A associação é a reunião de pessoas para promover ideias, para criar novos programas para que se propague um bem para a sociedade. A fundação é regulada pelo Ministério Público, é acompanhada. As associações não são. E dentro desse critério, o professor Bresser criou uma figura jurídica, as duas figuras jurídicas ainda são predominantes, para habilitar a fundação como organização social ou habilitar a associação como organização social ou como OCIP. Na esfera federal, OS federal, ela tem no seu conselho, a maioria são representantes da área de governo. Então, e são cargos natos. Então, o presidente do conselho, os membros do conselho é o secretário executivo do ministério, se for ciência e tecnologia é ele, né, diretor da área técnica, e 49% é da sociedade civil. E nessa condição, ele queria, e eu acho que ele conseguiu, ter um avanço significativo na área de ciência e tecnologia. Então, hoje, muitos laboratórios, eles estão hoje já administrados por organizações sociais federais, né? Naquela época, e simultaneamente, em 98, o governo do Estado de São Paulo, que era Mário Covas, trouxe essa novidade, não só pela afinidade do professor Bresser com o professor Angarita,
na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração de Empresas, o professor Angarita falou, vamos instalar no governo do Estado de São Paulo o Sistema OS. Então, o professor Angarita e o professor Dalmo do Vale Nogueira Filho, os dois trouxeram, mas eles criaram uma alternativa muito melhor, que hoje e até atualmente é reconhecida pelo próprio professor Bresser, né? Que é a habilitação das organizações sociais pelas ONGs, elas se tornam organizações sociais do Estado, mas com maioria totalmente da sociedade civil. Não tem interferência do Estado. Acho que essa é a grande diferença entre o Estado e a Federação, né? E aqui, na área de estadual, em 98, o foco era a saúde, porque vários hospitais estavam sendo criados, e para não estatizar e não engessar a administração, teve um projeto de lei, que virou lei depois, onde todos os novos hospitais que fossem construídos pelo governo do Estado de São Paulo seriam dirigidos e seriam contratadas as organizações certificadas como essa. Então, hoje é um sucesso a área de saúde, como também a área de cultura, né? Um grande sucesso. A organização social é uma forma muito brilhante que foi instalada no governo do Dr. Mário Covas. E veio corrigir um grave problema do governo. Em 95, até 95, o governo do Estado de São Paulo, ele tinha uma proposta de suprimento de mão de obra através de uma empresa chamada Banezer, que foi criada no governo do Orestes Quercia, e o Quercia, como tudo parece que é bom, depois vira ruim, né? Começou a criar, contratar pessoas e deslocar essas pessoas para os aparelhos públicos de gestão acima das suas necessidades. Quando o Covas chegou, falou, olha, terminar o Banezer. Então ele chegou arrepiando, cortou o processo ele fechou o Banezer e nesse momento criou um vácuo, né? E esse vácuo, momentaneamente, por até a criação do OS, que é de 95 até 98, houve um processo que a gente chama de credenciamento, onde é da Lei 8666, onde você pode contratar pessoas para exercer funções de equipamentos públicos, mas que ainda não têm o concurso. E quando surgiu, em 98, a possibilidade de criar a OS, o governo do Estado de São Paulo aproveitou e colocou isso em prática na área da saúde, e quando percebeu que a área de cultura estava totalmente desguarnecida, falou, não, vamos colocar também a cultura nesse projeto de lei. E assim foi. Então, se quem pegar o projeto de lei, vai perceber que foi colocado quase na última hora, saúde e cultura, né? E foi aprovado. E mais na saúde, o Sistema OS foi implantado rápido, imediatamente. Na cultura, por condições que tem que entender com o próprio antigo secretário Marcos Mendonça, porque ele não implantou, mas o sistema de implantação só vai ocorrer com a Cláudia Costin. E não é por acaso. A Cláudia Costin também é uma das gestoras, e eu digo quase a mãe, né, do processo de OS federal. E ela veio para São Paulo e virou secretária de Cultura do Estado. E com uma imensa responsabilidade, ela tinha que legalizar as relações de trabalho. E para legalizar as relações de trabalho, passava por duas alternativas, pelo menos. Uma era colocar toda a área de cultura, que estava, 90% era credenciado, passar para funcionário público seletizado através
da fundação do Memorial da América Latina. E nesta condição, o memorial ia ficar uma coisa tão ou mais forte que a secretaria. Ia ser uma situação difícil de ser lidada. E a outra alternativa, que era a alternativa da Cláudia, era falar, não, nós vamos criar as OS do Estado. Eu fazia parte, naquela época, do Conselho Estadual de Cultura. Eu confesso a vocês que naquele momento eu fiquei assustado. Mas a Cláudia foi firme. Falou, olha, quando ela batizou, quando ela fez nascer, que ela deu à luz as organizações sociais para regularizar toda a gestão pública na área, ela convenceu e ela implantou eu me lembro do dia, falou, está implantada o sistema OS, agora vamos habilitar as OS do Estado. E nessa condição, a primeira OS que foi habilitada foi a Associação Paulista dos Amigos da Arte, a APA, que já começou a cuidar de equipamentos públicos, que era o seu Teatro Sérgio Cardoso, o Teatro de Araras, a Banda Sinfônica, a Jazz e o Teatro São Pedro. E responsabilidade de toda a itinerância de alguns programas e festivais, né, como em São João da Boa Vista, alguns festivais importantes que ainda já existiam e que passou a ser responsabilidade da administração da APA. E o primeiro diretor executivo foi o Vicente Amato Neto. E eu fui o primeiro presidente da Comissão de Acompanhamento das OS do Governo do Estado de São Paulo. Então, Cláudia Costin, eu e todo o gabinete e os colegas que foi criando-se as organizações sociais foram sendo criadas, nós começamos a trabalhar nesse sentido de passar para as organizações sem fins lucrativos a gestão do equipamento público através de contrato, né? Então foi assim com a Pinacoteca, foi assim com a fundação que foi criada para dirigir a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, o Museu do Imigrante, o Museu do Café, o Museu da Casa Portinari, ou seja, esse conjunto todo de OSs que foram sendo criadas para a administração dos equipamentos públicos, deu uma nova vida e começou a operar uma revitalização de cultura. Teve um problema naquela época, onde os recursos deveriam ser maiores do que aqueles que o governo naquele momento queria dotar as OS. Então essas OS fizeram uma alternativa que eu creio que não sei se seria diferente, mas eu acho que faltou sensibilidade naquele momento do governo obrigar as OS a seletizar todos os seus corpos de trabalho, né? Então, os OS começaram a contratar por cooperativa. E o assunto cooperativa começou a dar pau no Ministério Público do Trabalho, porque era uma precarização da função trabalhista. E de 98 a 2003, o credenciamento era o mote. De 2003 até início de 2007, as cooperativas que supriam a forma de vínculo trabalhista, que é errado, era errado. Nessa condição, em 2007, eu já assumi a condição de ser o secretário adjunto de Estado. O secretário era o João Sayad, eu já vinha com essa experiência de 3 anos e conversei imediatamente. Quando nós tomamos posse, no dia seguinte, já conversei com o senador, hoje o senador Aloysio Nunes Ferreira, coloquei para ele o cenário de precariedade institucional trabalhista que existia e ele falou, não tem nem conversa. Nós vamos alterar esse quadro. Calcule quanto vai custar fazer a seletização das pessoas, promover a seleção e faça. E foi isso que nós fizemos, né? Nós começamos dentro de casa.
Primeiro nós tiramos todos os credenciados da secretaria. Eram cerca de 300, demitimos todos até em 6 meses, criamos o João Batista, que era o nosso antecessor, tinha promovido um concurso público, sabiamente, e ele com 70 funcionários. Então nós trocamos 300 credenciados por 70 concursados. Olha o volume de diferença que existia. E iniciamos o processo de seletização dos quadros das OS, que demorou quase um ano para fazê-lo. Então o projeto Guri, que naquela época era atendido por 1000 professores, demorou um ano para fazer, mas enfim, em menos de um ano e meio estava tudo seletizado, tudo legalizado, e o sistema OS em pleno funcionamento. E o governador José Serra, muito entusiasmado, deu uma alavancagem muito grande no que a gente chama de função cultura, né? E nós saímos de um orçamento de 250 milhões para um orçamento de quase R$1 bilhão em 3 anos, criando novos equipamentos e dando incentivo aos antigos equipamentos. Então, a OSESP ficou melhor, a Pinacoteca ficou melhor, reformamos museus, fizemos novas OS, criamos no governo Serra 10 fábricas de cultura, né, iniciamos o processo e as coisas foram crescendo positivamente. Eu fiquei nesse trabalho durante 4 anos, começo de 2007 até meados de 2010, e eu acredito que o trabalho do OS que nós implantamos a partir da Cláudia Costin, e passando pelo João Batista, foi a melhor forma de se administrar a cultura. Aí eu vou falar, por quê? Porque quando você tem corpos estáveis, como orquestra, companhia de dança que o governador Sérgio e o João criaram, você precisa ter sempre renovações. E que não podem passar por sistema de concurso público, tem que passar por sistema seletivo, né? E você faz um refreshing do seu quadro de uma forma mais rápida, né? Menos burocrática, mais assertividade. Então eu digo para você o seguinte, por que OS? Porque o OS ele tem uma função que está focada no resultado e não no controle. A administração pública, direta ou indireta, ela sempre está focada no controle. Então é orçamento e controle, orçamento e controle. A função das OS é orçamento e resultado, orçamento e resultado. Quando você traz para dentro essa força, você muda a relação de eficiência e eficácia, né? Então, e esse modelo OS, ele ainda não, apesar de já estar em funcionamento há quase 20 anos na saúde e desde 2003 na cultura, ele precisa ainda ser mais apurado, ele precisa ser mais incentivado, ele precisa ser mais pressionado. E esse é o trabalho que nós vamos, nesse conjunto de entrevistas e conversas que teremos, nós vamos explorar um pouco os prós e os contras, né? Mais no sentido dos prós e não dos contras, porque não haveria um sistema de cultura tão pujante como tem hoje se não tivesse mudado a estrutura de organização e de realização de cultura no Estado de São Paulo, né? Como aconteceu na saúde. Nós não vamos falar de saúde aqui, nós vamos falar de cultura, e os próximos entrevistados terão esse foco, né? Nós vamos conversar com eles como eles enxergam, como eles perceberam esse sistema, né? Então, por enquanto é só, e os números e as quantidades, nós vamos em seguida passar alguns quadros demonstrativos do que era a cultura antes e o que é a cultura hoje. Muito obrigado.